Olá, nós estamos aqui no nosso canal. Meu nome é Nancy e eu sou escritora e palestrante, conselheira bíblica e trabalho há mais de 40 anos com aconselhamento com mulheres e também falando, né, das coisas de Deus, ensinando em retiros e encontros de mulheres. E também falamos às famílias, né? No caso aí com o meu esposo, falamos aos casais. E eu gostaria já que você está aqui no nosso canal, que é uma grande alegria para nós, de recomendar mais duas devocionais. Uma delas é Bilhetes do Céu, que falam realmente de como nós, né, podemos ser bênção na vida das pessoas, e como bilhetinhos que Deus manda através daquilo que fazemos. E a outra, que também fala do mesmo assunto, né, seria A Graça de Deus é Suficiente. Existem momentos que somente a graça de Deus, né, nos ajuda, nos dá força e nos faz caminhar. E eu gostaria que você, além dessa que você está vendo, né, você visse mais essas duas devocionais. Se você gostar, curta, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui com o desejo de abençoar vidas e de chegar com a mensagem de Jesus cada vez mais longe. E nós contamos não só com a sua curtida, com o seu compartilhamento, mas principalmente com a sua oração. Ore por nossas vidas, ore para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, que o canal possa crescer, no sentido de alcançar mais pessoas e assim a gente possa trabalhar mais e mais pessoas sendo abençoadas e mais pessoas estejam juntas, né, neste canal, a oração e aprendendo mais da palavra de Deus. Cada dia que você faz a sua devocional é um dia em que você cresce espiritualmente. Isso é muito importante para nós. Um grande abraço, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva. A nossa devocional de hoje, ela é muito especial. Ela vai trazer na nossa memória histórias de pessoas que, com suas decisões, com seus atos, transformaram a vida de outras pessoas. E às vezes essas pessoas ficam obscuras, a história delas não é contada, mas é a história de quem ele transformou a vida, sim. Então a gente vai lembrar dessas pessoas e principalmente vamos lembrar de Jesus, que transformou as nossas vidas. Nosso texto está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, diz o seguinte: Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus é muito grande e as misericórdias dele se renovam nas nossas vidas. E as nossas vidas podem transformar a vida de outras pessoas. A primeira história, ela aconteceu em 1934, faz bastante tempo. Nessa época, um pregador itinerante chamado Mordecai Han, ele era um homem que andava de cidade em cidade nos Estados Unidos, pregando a palavra, pregando a salvação, levando o evangelho de Jesus. E naquela época, ele não pregava em templos, ele pregava em tendas. Então essas tendas eram montadas na cidade e as pessoas chegavam para ouvir Mordecai pregar, falar sobre Jesus. E isso era em várias cidades e todos os dias eles se reuniam, às vezes 2, 3 reuniões por dia na cidade, porque muitas pessoas queriam ouvir o que Mordecai tinha para falar. Numa dessas reuniões, um menino de 16 anos viu aquela aglomeração na cidade e ficou curioso, imagino eu, né, para saber o que estava acontecendo. Ele ouviu que era um pregador itinerante que estava passando na cidade. E ele ficou curioso e entrou na tenda. A tenda estava muito lotada e ele ficou meio procurando um lugar para ele poder sentar e ouvir aquilo que Mordecai estava falando. E naquela tarde, aquele menino sentou-se, ouviu a pregação e ao final da pregação, Mordecai chamou aqueles que queriam receber Jesus como seu Salvador e transformar as suas vidas naquela tarde. E aquele menino se levantou do banco e foi até a frente e recebeu Jesus como Salvador. Aquele menino chamava Billy Graham. Era só um adolescente. Mordecai não sabia que aquele menino que levantou do banco e veio até a frente ia ser um dos maiores, se não dizer o maior evangelista que a terra já viu. Né? Billy Graham pregou o evangelho no mundo inteiro, falou a autoridades, a reis, rainhas, e ele levou a mensagem de Jesus para transformar milhares de vidas. Mordecai transformou, né, através da palavra dele, da iniciativa dele de pregar Jesus, a vida de Billy Graham. E Billy Graham transformou a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. E até hoje a história então é contada. Então Mordecai foi usado por Deus para salvar
Billy Graham, e que depois foi usado por Deus para levar a mensagem a muitas pessoas. E aqui perto, no bairro aqui onde eu moro, havia uma igreja pequena, bem no início. E essa igreja tinha um irmão. Ele não era pastor, ele era um obreiro, um homem simples que cuidava da igreja, sabe? Ele abria para os cultos, ele arrumava as cadeiras, ele limpava, ele cuidava de tudo. Esse irmão chamava-se Capistrano. E ele dedicou muito tempo da sua vida para cuidar daquela congregação aqui em Vila Brasilina. E havia um rapaz na igreja, muito jovem, que via a dedicação desse irmão. A cada domingo abrindo a igreja, limpando, arrumando, colocando as coisas certinhas do banheiro, enfim, organizava tudo para que o culto pudesse acontecer. E o que aconteceu? Esse irmão, né, já tinha mais idade e acabou falecendo. E aquele rapaz que viu o trabalho desse irmão durante tantos anos foi tocado pelo momento, né? E naquele momento ele decidiu: não vamos fechar a porta dessa congregação. Eu vou fazer o que o irmão Capistrano estava fazendo. Eu vou tomar conta desse lugar. Eu vou abrir, vou fechar, vou limpar e vou arrumar. E mais que isso, aquele jovem foi para o seminário, né, para aprender mais a palavra, poder ajudar então naquela congregação. Aquele jovem, na época, era um jovem, né? Se chamava Joaquim Fragoso. E esse jovem então foi ao seminário, ele estudou, ele se formou e Deus foi usando a vida dele e o levou para o campo missionário no Paraná, onde ele serviu ao Senhor por mais de 40 anos. Deixou uma obra, deixou vidas transformadas através da vida dele. Então, mais uma vez, uma pessoa deu um testemunho, um exemplo que tocou no coração de outra pessoa para fazer a obra de Deus. E por fim, eu quero deixar assim um testemunho do meu pai. Meu pai veio muito jovem do Nordeste do Brasil para São Paulo, procurando emprego ou procurando uma melhor qualidade de vida. Chegando aqui, ele não teve muitas oportunidades e se viu então na rua, né? Sem ter onde dormir, não tinha como trabalhar, enfim, ele estava na rua. E passando, né, por problemas e dificuldades, né? E poderia até ter caminhado para um caminho ruim. E um dia na praça onde ele estava, um senhor, que infelizmente eu não sei o nome, chegou até ele e perguntou se ele queria um emprego. Meu pai certamente deve ter ficado assustado. Um emprego? Você quer trabalhar? Eu posso te ensinar uma profissão e você vai trabalhar para mim e eu te dou um cantinho para você morar lá em casa. E foi isso que esse homem fez. Levou meu pai para morar num quartinho da casa dele e ensinou meu pai a tirar fotografias. Naquela época as pessoas não tinham acesso a câmeras. Então, normalmente nas praças da cidade, tinha pessoas que tiravam fotos das famílias e depois revelavam e entregavam para essas pessoas. Então, esse homem, ele tirou meu pai da rua, levou para um cantinho da casa dele e ensinou uma profissão. Dali, meu pai ergueu a vida, né? E voltou, tinha uma casa, tinha um lugar para ficar. Depois ali ele foi servir o exército. Quando serviu o exército, conheceu a minha mãe. Eles se casaram e ele conheceu Jesus como Salvador, né? E foi um pastor durante mais de 30 anos da sua vida. E deixou uma família, deixou um legado de fé e de alegria. E ele me disse uma vez que ele gostaria muito de reencontrar esse homem. Ele não conseguiu achar, né? Hoje nós temos mais maneiras de encontrar pessoas. Naquela época era mais difícil. Para agradecer aquele homem. Porque aquele homem, com aquela decisão que aparentemente a gente pode achar até errada, transformou a vida do meu pai. E levou ele para uma segurança da onde então Deus depois foi trabalhando até o ponto que ele se casou e teve uma família. Vejam, são 3 histórias diferentes, né? 3 momentos diferentes, mas 3 pessoas que tomaram a decisão de fazer algo para mudar a vida das outras pessoas. Nós fomos transformados por Jesus. Talvez você tenha uma história assim para me contar, né? Você pode até colocar depois aí nos comentários uma pessoa que foi bênção na sua vida. Agradeça a ela, né? Que tocou a sua vida de alguma maneira. E nós temos essa oportunidade de falar de Jesus para as pessoas e transformar a vida delas. Eu não acredito que nenhuma pessoa possa transformar a vida da outra, mas através de Jesus, da palavra de Deus, dos ensinamentos e do testemunho que nós damos, nós podemos então tocar a vida de outras pessoas e transformar essas vidas. Há muitas histórias nos presídios, há muitas histórias em hospitais, há muitas histórias de pessoas que com um gesto, com uma palavra, com uma maneira, tocar a vida das outras pessoas, né? E transformar essas vidas. E que nós possamos, então, ser esse veículo de Deus para transformar outras vidas. Que a minha vida possa impactar a vida do outro e ele possa me perguntar: por que você é feliz? Por que você é tão bem na sua família? E eu posso dizer: é porque Jesus está na minha vida, porque Jesus está na minha casa. E esse Jesus que transformou a minha vida pode transformar a sua também, né? E às vezes nós vamos falar isso para uma pessoa que depois de nós vai fazer muito, 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 muito
por Jesus. Como Mordecai falou para Billy Graham, e Billy Graham fez muito mais, alcançou muito mais vidas do que o Mordecai. Mas Mordecai teve um papel muito importante na vida daquele jovem quando ele encontrou Jesus como Salvador. Então, qual seria a nossa oração? A minha em especial, A sua oração, olha, que Deus possa usar a minha vida, que possa usar a sua vida para mudar a vida de outras pessoas. Isso a gente pode começar dentro de casa. É o nosso testemunho, é o nosso exemplo que toca a vida dos nossos filhos. As palavras, às vezes, não entram muito no ouvido, mas nosso testemunho, a nossa maneira de viver, isso sim impacta a vida dos nossos filhos. O seu trabalho, a sua maneira de ser honesto, trabalhador, cumprir todas as suas metas, toca a vida de outra pessoa, que vai perguntar por quê. Aí você vai dizer, porque eu sou um servo de Deus. Então, esse meu trabalho aqui é uma maneira de eu servir ao Senhor também. Então, essa deve ser a nossa oração diária, que Deus possa realmente usar as nossas vidas. E um louvor antigo, que eu gosto muito, que eu lembrei, que fala mais ou menos desse assunto, que diz assim: Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Então, Jesus mudou a minha vida quando eu tinha 9 anos. E Ele foi escrevendo uma história através dos anos. Que Jesus possa realmente transformar a sua vida. Que você tenha Jesus como seu Salvador. Se você não tiver isso, você está precisando procurar uma igreja, um servo de Deus, para que possa te explicar direitinho o plano da salvação e você possa ter sua vida transformada. Se você já é salvo, procure testemunhar de Jesus. Procure mudar em volta de você a vida das pessoas. O mundo está atravessando problemas muito ruins, muito difíceis. E somente a luz que vem de um servo de Deus transformado pode transformar a vida das pessoas. Que possamos ser essa bênção, que a memória que nós tenhamos de pessoas que nos ajudaram, que possamos ser essa memória na vida de outras pessoas. Deus abençoe e te faça sempre brilhar e ser a luz aonde você estiver.